Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, enfermeiro e mestre em saúde coletiva. Nessa quarentena, curta esse canal, compartilhe esse vídeo e fique em casa. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, Thaís Rodrigues. Thaís, por favor, se apresenta para o pessoal. Oi, gente, eu sou Thaís, eu sou jornalista, formada pela Universidade de Brasília, e eu sou moradora aqui de Ceilândia, periferia de Brasília. E outra coisa, né? Se a pandemia deixar, eu me especializo em comunicação e saúde. Então é isso. Por enquanto, a gente não começou os estudos, mas me especializo em comunicação e saúde pela Fiocruz. A Thaís, ela está numa especialização que, depois que começou essa pandemia, eu vi a conquista dela, falei com ela, falei, olha, acho que se tudo der certo, quem sabe, de repente, no futuro, né, eu vá ser um calouro dela, né? Seria uma Sim, oportunidade bem bacana. Ah, como a Thaís já adiantou, o tema de hoje, né, o Covid nas periferias, eu inicialmente tinha pensado em fazer um vídeo sobre isso, com a Thaís fazendo parte da construção, mas eu acho que com tudo que está acontecendo no país, nesse momento, não ia fazer tanto sentido eu estar falando sobre isso. Eu acho que ela é uma pessoa que tem uma vivência muito melhor do que a minha, muito mais embasada que a minha, e estar aqui comigo, para mim, te agradeço, é uma grande honra e vamos começar. obrigada, Vitor. Muito legal. Sim. Thaís, eu queria saber, assim, de você, por que trabalhar com periferias é tão fundamental nesse contexto da pandemia? Simplesmente assim, bom, não é tão simples, mas com a minha vivência, né? Eu nasci aqui em Ceilândia. Ceilândia é uma grande periferia de Brasília, né? Nós somos praticamente 16% da população do DF, Uau. né? A Ceilândia tem quase 500 mil habitantes, então é muita coisa para uma cidade só. Nós temos essa ligação com outras periferias do Brasil e até do mundo, né? Que é a super, População? assim, isso, obrigada, superpopulação, Tranquilo. é a densidade demográfica, né? Uhum. Sim. E isso é uma questão das periferias, a densidade demográfica, e por conta da densidade demográfica, a Covid é uma doença muito perigosa, né, para a gente. Até mesmo porque a gente tem uma qualidade de saneamento e uma qualidade de recursos mesmo muito inferior, em geral, aos centros das cidades, né? E aqui em Ceilândia não é diferente. Aqui em Ceilândia a gente tem dificuldades, né, com a saúde pública, com o saneamento e com o acesso mesmo, né, à população a esses bens públicos. Eu acho que você falou muita coisa interessante que me desperta um pouco assim de algumas críticas que eu tenho, né, a Brasília. Eu morei a vida toda octogonal sudoeste, né, que ali não é um plano piloto, mas é quase plano piloto, né, então assim é de fácil acesso. E eu sempre ouvi que das pessoas ao meu redor que Brasília é muito pequena, muito pequena. E aquilo me incomodava, porque até onde eu sei, tá? Você me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus. Ceilândia é a maior RA, né, região administrativa, o que valeria a uma cidade satélite, para quem por acaso nem de Brasília está vendo esse vídeo, né? Acho que a gente pode Uhum, comparar assim. Se eu estiver falando desse, você me corrige, tá? Mas seria tá. a maior RA de Brasília mesmo. E aí eu achava interessante, porque, poxa, se Brasília é pequena, mas a Ceilândia é a maior RA, por que eu conheço tão poucas pessoas de Brasília, né? Eu que é, vivi a minha vida De toda no plano Ceilândia, né, no piloto. caso. Desculpa, de Ceilândia, perfeito. Isso, isso. Uhum. Então,
eu que vivi tanto no plano piloto. Então, quando as pessoas falam que a Brasília é pequena hoje em dia, eu corrijo às vezes, e eu já passei por situações constrangedoras por causa disso, e que eu fui constrangido ou fui a peça a constranger, né? E eu falei, não, gente, Brasília não é pequeno, Brasília é segregado, sabe? É segregado. E eu acho que esse resgate, assim, trazer pessoas como você para o debate agora é mais que fundamental, entende? Não sei se você quer comentar sobre isso. Assim, Vitor, é uma questão muito interessante e obrigada pelo espaço também, né, de falar sobre isso no seu canal, porque eu não vejo muitos canais, nem de pessoas que falam sobre isso. Aqui de Brasília, né, ter um espaço para falar sobre a população comum, né? Brasília, na verdade, às vezes a gente não sabe que existe gente, né? A gente sabe que existe o Congresso Nacional, a gente sabe que existe a política nacional, a gente vê nos holofotes de toda a mídia sendo voltada para isso, né? Para os dados, para a política, para o que está acontecendo no Brasil, mas a gente não sabe que existe população comum, né? Como nós. Então, falar de população é saber que existe comorbidades e que existe dificuldades também, né? Brasília não é só uma cidade monumental que tem todas aquelas coisas maravilhosas construídas pelos arquitetos maravilhosos que a gente conhece, né? Brasília é uma cidade como qualquer outra metrópole, onde existe diversas outras cidades que circulam aquele centro, que são cidades majoritariamente negras, as que circulam aquele centro, e que também são periferias. Então tem todas as características de periferias, né? Então, a densidade demográfica é muito grande, a falta de acesso à educação e à saúde é muito grande, a gente tem dificuldades de locomoção, o transporte público tem dificuldades, né, com o transporte público, tem superlotação, então, assim, a gente está exposto a todos esses tipos de contaminação, né? Quando a gente se fala de coronavírus, de Covid-19, nesse momento de quarentena, é complicado para a gente, principalmente a gente de Ceilândia, que somos 500 mil, né? A lidar com esse tipo de situação. É só trazer acho que uma curiosidade, assim, fonte oficial não tenho certeza, mas se eu não estou enganado, Brasília, que foi construída originalmente para ser apenas o plano piloto, assim, né? Acho que poucas RAs do que a gente tem. Eu acho que Ceilândia não foi planejado, se eu não me engano, mas eu acho que Brasília originalmente foi construído para 500 mil pessoas, se eu não me engano. Então, isso é o que falam que assim, que Brasília mesmo, o centro, né? Brasília plano piloto, né? O piloto disso tudo foi planejado para 500 mil pessoas. Mas Ceilândia, no caso, ela foi começar a ser pensada ali na década de 60 com a construção de Brasília, porque vieram muitas pessoas, né, imigrantes de outros estados, de várias regiões do país, né, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste ali de Minas Gerais e tudo mais. Também teve pessoas do Norte um pouco menos, mas vieram, né? Mas o que acontece é que essas pessoas que vieram para a construção de Brasília, que montaram os seus assentamentos, né, ali na região do plano piloto, para poder ser mão de obra naquele lugar, começaram, a partir do momento que a cidade começou a tomar forma, serem empecilhos, né, foram considerados empecilhos, porque aquelas pessoas, poxa, a maioria pessoas negras, pessoas trabalhadoras braçais, né, que vieram ali do Nordeste e tudo mais, para poder ajudar ali na construção dos ministérios, da esplanada dos ministérios e tudo mais. E o que acontece? Ali foram formando várias vilas, e essas vilas começou a incomodar um pouco e decidiram colocar as pessoas um pouquinho mais para lá. Então vamos criar um lugarzinho para poder afastar essas pessoas daqui. E aí construíram Ceilândia.
CEI, né? Sei. Que significa Centro de Erradicação de Invasores. Uau. Então, foi o primeiro grande movimento de favelas que o Distrito Federal teve. Então, foi planejado para isso. Foi planejado para afastar as pessoas e a gente fica mais ou menos 25, 28 até 30 quilômetros de distância do plano piloto. E aí... E o Lândia vem de land, né? Eu já aí falar. E aí, que já é uma brincadeira aí meio norte-americana e tal. uma carga cultural que a gente tem, né? Exatamente, É, para realmente tirar essa grande cultura mesmo nordestina que nós temos. Nós somos, nossa. pelas minhas anotações, nós somos 70% negros aqui em Ceilândia e nós somos 50% imigrantes. Dessa Uau. porcentagem de imigrantes, nós somos 68% nordestinos. Então, nós somos quase 70% nordestinos aqui em Ceilândia. Tá, Isso peraí, são dados... desculpa, dos 50% imigrantes, quantos nordestinos? Quase 70%, 68%. Uau, gente. Sim, Aham, nós somos muito nordestinos. aham. Aí, esses são dados da Codeplan, Uhum. de 2005, né? Infelizmente, a gente não tem dados tão mais Atualizados. atualizados, exatamente. Mas eu acho que é interessante porque isso dá uma tônica da dimensão da população. E eu acredito que nesses aí 15 anos, né, não deve ter mudado tanto em relação a isso. Eu creio que não. Eu acho que a gente... bom, tem... Óbvio que a cidade cresce bastante, a gente tem um boom aí, né? Porque Ceilândia tem uma Ceilândia tradicional e tem as expansões que vão construindo, né? Nas periferias são assim, tem uma parte tradicional que sim foi planejada, mas aí depois as Uhum. expansões já não se planeja mais. E aí a gente já perde um pouco mais da noção de como se vai crescendo, né? A cidade. Então, a gente tem duas regiões muito específicas, que é o Sol Nascente e o Pôr do Sol, que se unem também para a cidade, que foi meio que separada nesse tempo, né? Para poder conter mais ainda essa propagação do vírus do coronas, né? Porque já são expansões e casinhas muito juntinhas, né? E aquela característica bem tradicional de favelas mesmo. A gente não tem muita noção do que é as favelas de Brasília, do que são as favelas de Brasília, porque as favelas de Brasília elas são planas, né? A Brasília é totalmente plana, então a gente não vê muito bem, né? A gente tem muito o horizonte, é muito amplo. Então a gente não tem aquela noção de morros, né? Que são os outros estados, que a gente meio que tem esse estereótipo, né? De favelas em morros e tudo mais. Mas as favelas de Brasília, elas são bem semelhantes, assim. Eu lembro que eu estudei um pouco no meu mestrado sobre isso, assim, do projeto de higienização que foi feito no Rio de Janeiro, né? Um tempo ali que até coincidiu um pouco com a revolta das vacinas, né? E aí isso pode até vir a ser um outro conteúdo. E, de fato, o que se queria era tirar as pessoas do Rio, né? Dos grandes centros. Então, eles foram para justamente os morros. Uhum. E aí começou. E aí eu acho que aqui você traz uma coisa muito interessante que eu acho que é muito que um paralelo aí muito interessante é que as pessoas vieram para construir Brasília. Então, beleza, cara, eu quero agora morar aqui porque eu construí isso, eu sou parte disso. Então, só que não se tinha pensado nessa possibilidade que as pessoas que Não, construíram poderiam se sentir parte dessa cidade. Então, assim, é, exatamente. é um pouco do quanto que, infelizmente, acho que a gente é muito segregador, né, ao não pensar nessas questões, né?
Isso. Mas aí eu vou até aproveitar esse embalo e já te fazer uma outra pergunta. Como você acha que a participação da periferia na construção e na consolidação, essa palavra complicada, na construção e na consolidação das políticas públicas, você acha que a saúde chega na periferia e que a periferia tem a voz, assim, aí, claro que você pode falar de Ceilândia, né, mas também se você quiser estender seus outros exemplos, seria Uhum. ótimo. Bom, olha, as periferias em geral, elas têm participação em políticas públicas, elas precisam, inclusive, né, estar presente na construção, né, mas existe um eco, ou um eco não, um gap, né, existe ali um espaço, né, bem grande entre a consolidação dessas políticas e pensar nelas, né. Uhum, Uma característica interessante que eu percebo, assim, dentro das comunidades, são a voz, dos agentes comunitários, né, que eles são fundamentais. Então, assim, são líderes comunitários, são pessoas que se interessam por política, mas que são moradores comuns, assim, e uhum, que vão até a população de uma forma mais assertiva do que um político comum, assim, sabe? E esses líderes comunitários, eles são fundamentais para que a população se engaje politicamente, assim. E se forme mesmo coletivos. Então, assim, as comunidades, elas são formadas basicamente de coletivos para que se pense em políticas, assim. Então, vem muito da independência dessas comunidades, da como uma forma de descentralização mesmo do poder, sabe? De uma democratização do poder um pouco maior. Até mesmo porque a, o poder centralizado mesmo não vai até a periferia, né? Ele não chega até lá. Então, não chega assim, né? Não é palpável, não chega até lá. A, a, a comunicação também, né, não é feita para esse fim, né? Ela não é destinada a que essas pessoas compreendam, né, o que é que está acontecendo. Então, a gente precisa desse intermédio, desses líderes comunitários que fazem muito bem o seu papel. E, às vezes, podem chegar a ter um efeito positivo, assim, né, na construção de políticas públicas. uhum. Sim, eu lembro que, principalmente no começo de toda a pandemia, o pessoal está falando muito da atuação da CUFA, Central Única das Favelas, Uhum, não aqui em Brasília, não sei como é que está aqui, se você sabe dizer exatamente com isso, uhum, mas eu já li um livro do Celso Ataíde, né, que é um dos líderes ali, que tem, uhum, ele está sendo dos falado, fundadores. um dos fundadores. Eu li o Falcão, Meninos do Tráfico, que ele fez junto com o MV Bill, que é um rapper, se eu não me engano, eu posso também estar comentando mais rápido aqui, tá, gente? Uhum, E foi um livro que me marcou muito, até a partir de uma reportagem do Fantástico e tal, então foi bem interessante. Então, quando veio o nome do Celso Ataíde, eu pensando, cara, primeiro respeito por esse cara, né, porque já tinha tido um tempo muito grande que eu tinha lido esse livro, né, e pensando quantos Celsos Ataídes não tem no mundo, eu pode falar no Brasil e no mundo também, né? claro. Carregando esse peso sem tanto reconhecimento, né? Quer dizer, se criminalizou tanto os movimentos sociais dos últimos tempos, e aí agora? Quem que está salvando essa galera, sabe? É, Sim. Não, com certeza, assim, a CUFA é um movimento grande, né, um movimento nacional, uhum, então é interessante, né, a Central Única de Favelas, né, para uhum. quem não sabe o que é CUFA, é Central Única de Favelas, Perfeito, Thaís. e, Não é, esquece. e
é bem legal. Eles fazem um trabalho interessante aqui também, no Distrito Federal, nas favelas aqui do DF, aqui em Ceilândia, na Estrutural, no Varjão, na Fercal. Então, são localidades que precisam desse tipo de movimento social para também entender o que é política, né? Tem muita gente que não entende o que é política e termina se afastando muito, né, do que realmente as pessoas precisam, na verdade, se aproximar ao máximo que puder, né? E outros movimentos também existem, né? Não só a CUFA, mas aqui, por exemplo, em Ceilândia é bastante presente o movimento Ruas, né? E o pessoal faz um bom trabalho, é interessante assim, o trabalho do pessoal. Tem muitos outros movimentos sociais e muitos outros coletivos e muitas outras ONGs que a gente pode citar no Brasil e em outros lugares, assim, aqui em Brasília, mas a gente precisa olhar para eles de uma maneira que a gente dê o valor, né? Porque existe realmente o que você disse, né? A tendência a criminalizar, a se afastar. Até mesmo os próprios moradores da localidade pode ter esse tipo de interpretação errônea, né? Mas eles fazem trabalhos interessantíssimos com cultura, trabalhos interessantíssimos com música, com teatro, com a educação, sabe, levando educação para quem não tem, fazendo cursinhos comunitários, fazendo movimentos de cesta básica para levar comida para quem não tem. Então, assim, está tendo realmente um movimento, pelo menos aqui, até mesmo das religiões, que também a gente às vezes esquece que é importante de falar, que é um movimento solidário, sabe? Porque as pessoas começaram a falar muito ali no início da quarentena de que, poxa vida, será que a gente vai morrer de fome? Nossa, será o que vai acontecer com a nossa economia? Então ficou naquela guerra, né? Na verdade, a gente não precisa brigar muito por conta disso, a gente precisa se manter vivos para conseguir ir adiante, né? E como a gente mora em periferias, a gente tem que se manter vivo sempre. Não é assim, tipo, por, porque explodiu uma pandemia que a gente vai se mobilizar. A gente está se mobilizando desde sempre, periferia, periferia desde sempre. Então a gente está se mobilizando desde que a gente nasceu, sabe? Então a gente só intensificou a mobilidade, né? A gente só intensificou a mobilização, a gente só intensificou o tanto que a gente tem que lutar para continuar vivo. E isso a gente precisa entender que em coletividade é mais fácil e é melhor que a gente aceite as ajudas e que a gente também ajude o próximo. Então, tudo isso a gente percebe aqui, pelo menos na periferia onde eu moro, e não deve ser diferente nas outras periferias, não. Deve ser bastante um movimento das pessoas da comunidade para se ajudar. Deve ser bastante intenso. Eu acho muito interessante que, primeiro, que você já pegou um pouco da minha próxima pergunta, né? Eu queria que você falasse um pouco mais, assim, eu acho que você já falou bastante, na verdade, assim, mas de repente tentar só dar uma sintetizada, né? Explicar como os fatores sociais, assim, em relação a etnia, a raça, questões econômicas mesmo que você colocou, né? Questões da cultura, fatores psicológicos também. Como é que você acha que isso influencia nos problemas de saúde e nos fatores de risco, assim, para o próprio Covid, assim, ou para outras questões, né? Acho que você colocou muitas questões aí, né? Vou tentar dar uma sintetizada. Vai ser assim, se eu não vou repetir tanto que eu falei anteriormente, né? Mas, assim, Se principalmente. repetir, repetiu. Uhum. Assim, enfim. Principalmente a densidade demográfica é uma questão Uhum. crucial. Nós entramos em lockdown, né? Eu acho chique essa palavra, lockdown. Mas eu trancar a rua é tão
Enfim. Eu prefiro trancar a rua. Trancar a rua. É. Eu achei interessante a forma como o Átila e a Marina ele fala isso com uma naturalidade. Ou trancar a rua, assim, sabe? Mas é Eu isso. prefiro trancar a rua, eu acho ótimo, mas É assim, ótimo. né, lockdown. Uhum, Enfim, nós entramos no lockdown aí na segunda-feira, dia 8 de junho, uhum, por conta de que a gente simplesmente atingiu os maiores índices, né, de Covid do Distrito Federal, né, uhum, passando de 2.000 casos. E isso significava muito, né, quer dizer, significa muita coisa. O que acontece é que aí nós somos muitos. E o que acontece é que nós somos muitos sem as condições necessárias para passar por isso, sem o saneamento básico para passar por isso, e sem a, a estrutura, né, de governo e de estrutura pública, né, para passar por isso. A gente tem poucas unidades de saúde, né? Nós temos um hospital só, um hospital uhum, público só, com poucos leitos de UTI. Não é um hospital realmente capacitado para receber Covid, uhum, então fica muito arriscado tanto para os profissionais de saúde quanto para pessoas que já estão ali e que também precisam de um serviço de saúde. Pessoas de outros locais que não seja o Distrito Federal também utilizam o nosso hospital porque nós estamos diretamente ligados à fronteira com Goiás. Então a gente tem pessoas vindo de Águas Lindas, pessoas vindo ali uh, dessa região, que agora eu esqueci as cidadezinhas ali próximos, Alexânia Girassol, é por lá ou não? Alexânia, acho que é Lusiânia. pro outro lado. É pro outro lado. Não, É não, pro norte. enfim. Aí a gente Ah, tem essas pessoas também que vêm, então assim, não é fácil, né, lidar com muita gente já aqui e muita gente também vindo de fora. uhum, E além disso, eu tenho uma crítica também a esse tipo de tomada de posicionamento de fechar só a região de Ceilândia, que foi o que aconteceu, que é uhum, uma comunidade só, sendo que existem outras comunidades aqui próximas, né, não tão periféricas ou, enfim, mas existem outras regiões administrativas aqui do lado, né, que também são muito populosas e que também têm um comércio muito robusto. Então fica muito difícil porque está todo mundo circulando, né? E a gente tem uma, um fechamento comercial, mas não estamos impedidos de sair das nossas casas. Então, assim, tem uma flexibilização, entre aspas, né? Assim, uhum, a gente pode sair, a gente não tem nada para comprar aqui do lado, né? O comércio aqui do lado tá tudo fechado, mas se a gente quiser, pega um carro, pega uma bicicleta e vai até a região administrativa mais próxima, a gente continua circulando. uhum. É, Taguatinga, né? Eu pensei muito em Taguatinga quando Sim, você falou. E de fato, totalmente. tá ainda aberto. Mas como é que tá essa questão do lockdown, assim, do tranca-rua? Vamos chamar pelo nome certo, né? Tranca-rua, até porque senão eu vou perder seguidores Trancar a aqui. rua. É, é, Nem supermercado está abrindo. Eu sei que antigamente eles falaram que era 72 horas e teve muita É. crítica dos especialistas sobre 72 horas e parece que ampliaram. Como é que foi isso? Ampliar um pouco. Uhum, Até o dia 10, agora a gente já passou, estamos no dia 12, uhum. mas ampliaram um pouco, continuam ampliando. Mas não tem uma previsão certa de quando vai terminar. Ainda não. Ainda Não. não. Assim, não. Ainda não. Eles vão ampliando devagarzinho, aquela coisa, né? Vão Uhum, sim. ampliando gradativamente e tudo mais. Uhum, Mas
é isso que eu falei. O comércio local está fechado, E até mas supermercado, né? o supermercado continua aberto. Hum, E farmácias e uhum, padarias. sim. É, É, só. é isso. É. Alguns tentam, né, burlar ali o tranca-rua, mas se eu fosse comerciante, eu sentia medo de burlar tranca-rua. Por exemplo, sei de um salão de beleza que ficou fechado esse tempo todo, está fechado, até onde eu estou sabendo, mas de vez em quando havia uns ruídos lá de dentro. E aí existia algumas pessoas, uma circulação assim anormal ali fora. E que eu acho que as pessoas faziam o seguinte, se organizavam. Tinha alguma frequência assim que eu não conseguia ainda captar o local onde eu estava morando, né? É, que, sei lá, não sei se é cada 2 semanas, uma vez por mês. E aí as pessoas faziam um dia clandestino, ia para lá e depois desfazia, assim, sabe? Acontece. Acontece. Existe. Acontece. A gente percebe que acontece essas coisas. Uhum, Não seria, né, aconselhado, com certeza não. Não é bacana que isso aconteça. uhum. Mas acontece. As É, pessoas, em geral, está sendo bem respeitado. uhum. Mas alguns comércios locais, eles tentam, assim, dar É, uma burlada. Acho que o uma desespero burlada. bate, né? É, acontece. É, tem uma coisa que eu fico pensando, quando as pessoas falam, porque as pessoas vão morrer de fome, e beleza, eu acho que você traz isso também, mas muitas das pessoas que defendem que a economia não podia parar porque as pessoas iam morrer de fome, nunca pararam para pensar que essas pessoas que hoje têm fome, que ontem também tiveram fome, né, porque a gente não estava aquela Suécia, né, antes do Covid, ninguém fala de dignidade, sabe? E aí é um grande incômodo meu. Então parece que a impressão que eu tenho é muito que a gente. Uh, e eu vou colocar a gente me incluindo nisso, né? Porque eu demorei para entender qual era o meu incômodo a essa fala. Parece que a periferia vive na subsistência, sabe? Me incomoda muito esse tipo de pensamento, Uhum. entende? E eu acho que é algo totalmente negativo, reprovável. Enfim, não sei se você quer comentar um pouco sobre isso. Ou... Olha, o que a gente percebe, pelo menos o que eu percebo, né? Hum, E eu vou falar de uma posição bem pessoal, uhum, claro. é que sim, sabe? Uhum, E isso é muito ruim de dizer, assim, sabe? É que as pessoas, elas estão passando muitas necessidades, inclusive a necessidade básica de comer, uhum, sabe? sim. E isso não deveria estar acontecendo. O que está ajudando muito a isso não acontecer são aquelas ações que a gente tinha conversado sobre ações coletivas, né? Ações de solidariedade e tudo mais. É Uhum, muito complexo realmente o que pode levar a tantos desempregos, o que pode levar a tanto comércio fechado na proporção que ele está, mas várias outras ações, né, que estão acontecendo assim para que mantenha-se essas pessoas no mínimo ali de dignidade, aí no caso eu percebo que tem vindo muito mais de ações coletivas das pessoas, sabe, que moram nessas regiões, assim. uhum, Então, assim, são as pessoas que mais precisam, realmente, assim, as uhum, mais, as pessoas que estão mais em vulnerabilidade, que necessitam disso, sabe? Então, assim, sei. eu tenho visto, eu não sei se você tem visto também, assim, Hum, na internet, pelo menos várias
formas, assim, que as pessoas encontraram de poder ajudar essas pessoas, sabe? Várias Sim. vaquinhas, vários jeitos de fazer doações, vários telefones, assim, de centrais de ajuda. Então, eu achei esse movimento interessante, sabe? Uhum. Mas é meio contraditório, assim. Você vai salvar uma pessoa, vai salvar a economia, mas na verdade uma depende da outra, né? Assim, Uhum. você não nessa condição de pandemia, porque a gente está numa condição totalmente adversa, né? Onde a gente não tem o que fazer, assim, a gente humanidade no caso, né? Nós Uhum. fomos nós fomos nem tão pegos de surpresa assim, porque a gente já entendia mais ou menos o que estava acontecendo, mas bem pouquinho, mas não sabia que ia ser tão forte, né? E aí, isso tudo aconteceu, a gente está passando por isso, o Brasil com um pouco mais de dificuldade, um pouco mais, um pouco eufemismo que eu estou dizendo, né? Ah, Mas o Brasil com as dificuldades que tem passado, é, e nós temos que cuidar das nossas pessoas, né? Então, as pessoas devem ser o nosso foco, né? O uhum. máximo que a gente puder fazer pelas nossas pessoas, elas devem ser o nosso foco, porque são estas pessoas justamente que vão conseguir equilibrar a economia depois. Eu acho que você fala muita coisa interessante, assim, chega a engolir seco aqui. Quando a gente para pensar em todas essas questões, e o que me incomoda, acho que mais, é que a gente poderia ter se preparado melhor, assim, sabe? Ao meu ver. Mas acho que se politizou muito essa pandemia, onde eu via possibilidades de se criar planos integrados, assim, nacionalmente, eu vejo Uhum. as coisas degringolando, né? Responsabilidade não é minha, culpa não é minha, enfim, entre outras várias coisas. Tem uma A gente coisa, sempre engole um pouco seco, né, antes de falar alguma coisa como essa. A gente não, fica, eita, que é bem complicado mesmo, assim. Bom, eu vou passar aqui para a próxima pergunta. Tem um pouco a ver com o que você está falando também, né? Puxou muito pela questão da internet, né? Que nos últimos anos eu acho que também se criou um mito muito da democratização da, das informações pelas redes sociais, né? Só que nessa pandemia, por exemplo, a gente viu longas filas desses auxílios emergenciais, né? Uhum. E muitas pessoas, assim, e pelo menos o que chegou até mim, pela grande mídia, pelas próprias redes sociais, né? Muitas pessoas, elas precisavam é, enfrentar essa fila porque elas não tinham acesso à internet, porque às vezes até o caso dela era simples porque já estava ali na internet. Pô, mas as pessoas não tinham acesso à internet, sabe? Então, Uhum. assim, e uma vez eu vendo uma live também das Brigadas Populares, que se eu não me engano é da IT, não sei se é, enfim, não sei se é de Ceilândia ou não, mas foi uma live muito interessante em que pessoas estavam comentando do quanto que essa democratização tecnológica não chegou também nas periferias. E aí eu queria que você, como comunicadora, falasse um pouco sobre isso também, a sua percepção. É uma contradição essa questão, assim, Uhum, porque existem vários fatores para falar sobre isso, né? uhum. Existem fatores gerontológicos, existe isso. Gerontológico, você diz em relação à idade? Gerações, é. Existe esse tipo de fator, Sim. Aham, sim. em questão de gerações, né? De Uhum, uso das tecnologias atuais. Existe várias questões sobre realmente acesso às que a gente chama de TICs, né? uhum. Que são a esqueci o que isso significa.
Tecnologias da informação e da comunicação, Uhum. Boa. né, que são realmente não exatamente o aplicativo, mas o celular, né, né, isso aqui, Telefone. né, Aham, é a tecnologia, né, aham, então sim. existem essas questões Ah, de sim. dificuldades com isso, Uhum. e existe realmente uma questão de comunicação, né, de acesso à comunicação, à informação e à mensagem, né? Às vezes a mensagem realmente não chega nessas pessoas. Uhum. Então, assim, tem tudo isso, né? Tudo isso. Para a gente problematizar e para a gente conversar sobre. E tudo isso realmente deixa a gente, assim, com um pouco de dúvida, né? Do que é a democratização da comunicação, do que é realmente a, falar que a internet, né, é a solução dos nossos problemas, e na verdade não, porque aí menos de 50% da nossa população tem acesso à internet aqui no Brasil. Então, é pouco, né? É bem poucas pessoas. Então a gente tem que fazer aí um esforço, né, para conseguir compreender que não é assim, sabe? A, a, uma solução que talvez seja uma solução para mim, para você, que temos acesso à mídia, que temos acesso à internet, que podemos fazer conteúdo e que temos capacidade de conhecimento para isso, às vezes é complicado para outras pessoas. No entanto, eu trabalho com comunicação comunitária, né? Comunicação comunitária para a cidadania e tudo mais, e a gente tem um esforço de proporcionar ou falar, informar para que a essas pessoas que elas têm o direito à informação, direito de comunicar, que é um direito humano, né? A Uhum. comunicação é um direito humano, né? Está lá no nosso artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos, né? Uhum. Então, a, a comunicação, ela precisa ser um pouco mais palpável, né, para essas pessoas, e não uma coisa que tem uma distância enorme, assim. Uhum. A gente, inclusive, a comunicação em saúde, né, que é no caso que nós estamos fazendo aqui, ou que, bom, a gente está batendo um papo aí sobre um pouco de tudo, Uhum. mas a informação em saúde, a comunicação em saúde, especificamente do que a gente está falando sobre o Covid-19, ia ser um pouco mais fácil se fosse realizado por meio de comunicação comunitária, aí dentro de cada uma das comunidades, dentro das suas regiões, e que as pessoas conseguissem se apropriar dos meios de comunicação e dos meios de como fazer uma comunicação Uhum. melhor para cada uma delas, sabe? Então, se as Sim. pessoas pudessem fazer comunicação comunitária, tivesse acesso a uma rádio comunitária, por exemplo, tivesse acesso a uma TV comunitária, por exemplo, pudessem ir até pudessem das suas casas produzirem seus conteúdos e disponibilizar nesses veículos de comunicação que foram feitos para isso, que tem legislação para isso e que Uhum. está disponível caso as pessoas pudessem explorar isso um pouco mais, Uhum. isso ia ser muito melhor, Nossa, sabe? A gente estaria com certeza. num patamar de comunicação muito melhor, que não ia ser uma comunicação hegemônica, que ia ser uma comunicação que falasse realmente com a própria população de cada uma das regiões, porque a gente não pode nem colocar as periferias numa caixinha só, Sim. porque cada periferia tem as suas peculiaridades, né? Cada Sim. periferia é uma periferia, cada região é uma região. Eu não Perfeito. posso nem querer que um bairro de Ceilândia fosse igual ao outro. Eu estou aqui de boa na 20 da Ceilândia Norte e eu chego ali no Setó, já é outra quebrada, tá ligado? Uhum. Sim, não, Então, acho que assim, super certo. a gente tem que utilizar o que a gente tem,
Mas, continuando um pouquinho só sobre esse assunto, Hum, é muito importante que a gente fale que a internet, ela multiplicou muito a voz da periferia, muito a voz da negritude, muito a voz da juventude. Então, assim, por exemplo, um menino incrível que é famosíssimo agora na internet pela sua atitude de comunicação, pelo Twitter, que foi René Silva, que, assim, a narração que ele fez do Complexo do Alemão na época ali da ocupação pela polícia foi fundamental para que, inclusive, a mídia tradicional, né, a imprensa tradicional, pudesse ter acesso às informações que estavam acontecendo dentro da favela. uhum, Porque as pessoas das mídias tradicionais não podiam subir. uhum. Então, era um menino lá de dentro que estava narrando através do Twitter tudo o que estava acontecendo. Então, esse é um clássico. Lembro, Assim, lembro. é Uhum, um clássico que a gente tem que levar para a vida e que a gente tem que falar: olha só como é que funciona a internet no morro, como é que funciona a internet dentro da periferia. As pessoas se apropriaram sim, as pessoas estão sim, estão comunicando sim, estão fazendo, sabe, conteúdos incríveis sim, e precisa melhorar sim. Então, a gente sempre precisa melhorar. E sempre precisamos cobrar de quem merece ser cobrado que isso melhore. Ou seja, que o acesso melhore, que a rede melhore, que não seja tão caro, que pare de ser tão elitista, né? Porque se você não consegue pagar, você não consegue manter. uhum, Então, tudo isso precisa de um pouco mais de, de carinho, né? E uhum, também precisa de que as pessoas entendam que isso é delas, né? uhum. As pessoas precisam compreender que isso que é um direito e que é um direito que pode ser cobrado. Não, eu acho que você falou muita coisa muito bacana, assim, enquanto você estava falando e dando esse outro lado, que eu acho bem interessante, pegar a figura aí do René Silva, né? Uma coisa que eu fiquei pensando na trajetória, por exemplo, daquilo que eu conheço, tá? E aí, tá, pegando nesse contexto mais saúde mais acadêmico, né? Vamos dizer assim, por exemplo, do Drauzio Varela com o Átila, né? Que agora estão chegando. Eu vi outro dia a live dos dois, eu achei maravilhosa. Eu achei linda. Achei linda. O Drauzio falando de SUS, Uhum. e o Átila, assim, perguntando, assim, sabe, umas coisas, eu achei muito legal, uma das Eu mais achei linda. Eu achei fantásticas. linda porque são duas pessoas que eu admiro, mas que, caraca, E com vivências tão distintas e se é, respeitando e se complementando, assim, né? E o é reconhecimento bem bom. mútuo eu acho muito bacana. Mas Um eu dia fico quero pensando na ser história. eu. Oi? Um dia quero ser eu naquela posição. E eu também. Quem sabe? Mas eu fico pensando o Um Drauzio. Átila, um beijo. Se você ver esse vídeo, um beijo, Átila. Ó. Eu achei interessante porque o Drauzio, ele, quando começou ali nas prisões, se eu não me engano, ele escreveu um livro. Então, uma mídia bem. Carandiru? O Carandiru, né? Uma mídia bem tradicional. Esses tempos, para um outro conteúdo, eu estava estudando justamente, vendo as palestras dele, achei bem legal. E o Átila, ele começou ali em nerdologia, mídias sociais e tal. E eu acho que já a mídia tradicional já entendeu que, cara, esse cara das mídias alternativas, ele precisa vir para cá. Já puxou ele para o Roda Viva, já estou vendo ele na Globo News, acho que no Jornal Nacional, não Uhum. tenho certeza se já apareceu. Ele é Achei. colunista da Folha de São Paulo. Olha, isso, Uhum. isso não estava sabendo, bacana. É, E aí, é claro que eu acho que essa expansão ela precisa continuar, né? Eu acho que ela precisa chegar e da onde você está falando, assim, com né? certeza. Desses ambientes. É, Inclusive, eu acho que sim, bom, são duas pessoas realmente muito conceituadas, né? uhum, O Átila já era conceituado antes da pandemia, virou muito mais agora, né? uhum, Mas agora o canal dele tem 2 milhões de 2 milhões de inscritos, né? uhum. E Drauzio Varela é o Drauzio Varela, né? Por favor.
sem Dispensa comentário, comentário. É. dispensa. É, mas, enfim, são pessoas que construíram suas trajetórias, né, construíram suas carreiras ali na ciência e divulgam ciência. Acho que a universidade pública, à época, ainda não era uma universidade pública tão diversa como a universidade pública que nós temos hoje. Depois de vários processos, várias lutas e vários enfrentamentos para que coloquem pessoas diversas dentro das universidades públicas, sabe? Para que as universidades públicas conquistem um novo patamar realmente de população universitária, sabe? Porque a gente não entrava, né? A gente não entrava dentro da universidade. Imagine na USP, onde o Átila se formou, né? A gente precisa entender que é recente a conquista da universidade pública ser do povo periférico, né? De incluir pessoas negras, de incluir pessoas LGBTs, QI+, de incluir pessoas indígenas. É muito recente isso, né? Essas políticas afirmativas para a inclusão dessas pessoas, elas são... a gente está colhendo agora os frutos disso, né? Pessoas negras e pessoas de outros grupos vulnerabilizados, ou outros grupos, né, que não entravam na universidade antes, estão se formando agora, estão entrando nas pós-graduações agora e estão conseguindo fazer ciência agora, né, e produzir ciência agora, e ter uma qualidade de cientistas negros e negras, LGBTs, agora, né, aquela qualidade de cientistas com seus doutorados e seus mestrados estão nascendo agora. Então a gente vai conseguir fazer pautas mais que tragam esse tipo de conteúdo das periferias e de outras coisas assim que a gente possa, que a gente queira, porque a gente é livre, né, para fazer pauta que a gente quiser. Então, assim, a nossa cara vai estar estampada em qualquer lugar que a gente quiser, entendeu? Agora, né? Agora. Então, a gente vai publicar, a gente vai fazer, a gente vai entrar. Então, tá sendo incrível isso, sabe? Porque a gente tem a possibilidade de ter aquelas mulheres incríveis que sequenciaram o genoma do coronavírus aqui no Brasil em 48 horas, que são mulheres pretas, sabe? Então... Boa. Então, assim, mano, só bora. As grandes cientistas que elas são que tem um trabalho maravilhoso, né? E a gente tem muito esses rostos masculinos na mídia, né? E o que acontece? Até para produção de conteúdo próprio, né? Porque o Átila produz conteúdos próprios. Eu adoro. Mas eu poderia estar assistindo uma delas falando, mas é claro, né? Que ela tem ali o conhecimento e tudo mais, a gente ainda precisa quebrar muitos paradigmas quanto a isso, sabe? Para que mais pessoas produzam seus próprios conteúdos, assim. Porque eu acho que a produção de conteúdo científico, né, assim, a divulgação de ciência, ela precisa ser bastante apropriada pelos cientistas, independentemente de quem eles sejam, de que áreas que for, mas é difícil a comunicação da ciência com as pessoas. Então, se mulheres como elas fizessem conteúdos como eles, talvez a gente pudesse quebrar um pouco mais disso, sabe? Inclusive, concordo totalmente. Eu tenho uma pessoa que eu... uma dessas influencers, né? Eu dei essa palavra, que eu gosto muito... Influenciadoras. Influenciadora, que é
o nome do canal é Nunca Vi um Cientista. Acho que são duas mulheres e eu acho elas didaticamente assim fantásticas. Conheci elas também, conheci assim o trabalho delas, não conheci elas pessoalmente, infelizmente não. Mas o trabalho delas é fantástico, assim, a forma fácil que ela explica, por exemplo, como é feita uma vacina, os processos para uma vacina, como que isso demora, quer dizer, temas complexos, totalmente Uhum, complexos, e elas conseguem explicar com uma simplicidade, com uma uhum, didática fantástica, assim, sabe? E aí, não que os caras que você tem não sejam, uhum. mas acho que esse exercício de reconhecer mais pessoas tentando ampliar a diversidade, né? Com certeza. É. E é muito difícil para nós, que somos mulheres negras, somos pessoas que estão em situação de muita discriminação, né? Porque além de ser mulher, nós somos pretas. Uhum. E aí a gente precisa enfrentar todo o racismo e o machismo da sociedade. Mas é isso. É isso que a gente. Acho que é esse caminho, sabe? A gente tem que estar aonde a gente merece. E a gente merece estar em qualquer lugar. Fantástico. O que que você acha dessa nova forma do governo de divulgar dados, né? A gente está falando tanto de Nossa, comunicação, direitos humanos, se é que dá para ser rápido falando disso também, né? é muito complexo. É Uhum. porque é difícil, né? A gente batalhou aí por uma lei de acesso à informação, a gente batalhou bastante pela disponibilidade dos dados oficiais e é um pouco difícil estar vivenciando um momento onde se precisa de dados para trabalhar e não se tem. Ainda mais a gente que é de periferia, que a gente sempre foi negligenciado nessa questão, né? Nós, enquanto periferias, é, temos, assim, muita gente, né? Nós somos sempre muitos, nós somos sempre localidades de populações saindo, né? Explodindo aí de população e de densidade demográfica. Nós somos sempre as pessoas as pessoas que estão mais vulneráveis, né? E, e não ter dados sobre isso é simplesmente não querer que a gente sare, né? Não Uhum. querer que a gente não querer cuidar da gente, porque a gente não vai existir. Simples Perfeito. assim. A gente já está mais pro finalzinho, né? Eu queria que você falasse um pouco do teu trabalho atual. Olha, atualmente eu sou jornalista, Uhum. então eu trabalho com comunicação. Eu tenho feito estudos, faço parte de um projeto de pesquisa que estuda HIV, AIDS, hepatites virais e outras ISTs na juventude. Isso em relação à comunicação, né? Como a comunicação pode colaborar nessa questão. Uhum. E tenho um projeto com a Universidade de Brasília, no qual eu faço parte, chamado Comunicação Comunitária e Cidadania. Uhum. Dentro desse projeto, que é um programa que abarca várias atividades, a gente tem atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, é uma disciplina com atividades de extensão e oficinas e outras coisas, em rádios comunitárias, TV comunitária, escolas de ensino médio, fundamental, com projetos culturais, enfim, várias questões desse tipo. Então, tudo que abarca comunicação comunitária, cidadania e comunicação em saúde, eu tenho trabalhado ultimamente. E tenho, aí já é mais ou menos uma questão pessoal, Uhum. que é, que Uhum. é
uma pesquisa mais aprofundada em comunicação e saúde mental, que é uma área com que eu converso bastante, assim, que eu gosto, né, de falar e de estudar. Então, é uma Uhum. coisa pessoal que eu pretendo um dia, quem sabe, se der tudo certo, e se eu não entrar para outros vieses do que eu gosto também, mas que não me impede, não é um fator de impedimento, pretendo transformar em podcast. Hum, Então, tô aí nessa batalha de colocar o podcast para rodar. olha, que bacana. Não sabia. Você falou da saúde, já tinha me falado da saúde mental. Agora o podcast é uma novidade e uma novidade que eu gosto, assim. É, eu trabalhei muito com rádio na época da graduação e aí às vezes isso me dá dá uma saudadezinha. E aí eu tô nessa pandemia ouvindo muito podcast. Eu tô assim ouvindo podcast assim para sempre. Uhum, E também lidando com essas outras áreas das pesquisas que eu estou fazendo, né? uhum, E como eu trabalhei muito assim recentemente, né, com a área da saúde, principalmente saúde sexual e reprodutiva, e tenho aqui com essa galera hoje um trabalho de pesquisa em saúde sexual e reprodutiva, obviamente, né, que é uhum. HIV, AIDS, hepatites virais e tudo mais, é meu é que eu queria diversificar e trazer um pouco mais para uma coisa que eu gosto, que eu trabalhei no TCC, no meu final do meu curso, Uhum. que é saúde mental, e era um projeto que eu tinha quando eu entrasse na especialização, né? Que foi essa especialização que eu vou fazer agora com a Fiocruz, né? De Uhum. comunicação e saúde. E que você E fala dela com aí, tanto carinho, até ah, eu acho gente, muito legal. é porque foi tão emocionante assim a maneira com que eu conquistei essa pós, assim, que ainda vai Uhum. acontecer, tomara que isso aconteça. Vai sim, vai sim. E aí, eu falo isso com muito amor, porque realmente é uma coisa que eu gosto, assim, que eu tenho muito orgulho da Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição que me deixa realmente muito feliz com o nosso país, com o potencial que o Brasil é em ciência e em saúde, assim, sabe? Uhum. E concomitantemente, eu estou fazendo esse trabalho com podcasts, né? Quero trabalhar isso porque eu gosto muito gostei muito de fazer rádio, entendi como é que funciona o podcast. Eu acho que ele é uma mídia que merece ser trabalhada com esse tipo de informação, sabe? De divulgação de ciência. Então eu vou dar uma abrangida, fazer um giro de 360 de todas Aham. os conhecimentos que eu adquiri nessa vida assim acadêmica e vou aplicar nesse podcast. Nossa, Eu não sei se você sabia, Vitor, antes de ser jornalista eu fiz biologia em um tempão. Então eu quase me formei em biologia, sou quase ah. bióloga. Eu tô tentando lembrar. Eu acho que você comentou em algum momento, assim, eu tô tentando resgatar ali no fundo do meu HD, assim, faz muito sentido, né, pela tua aproximação aí É, com a saúde, né, da comunicação, eu acho isso muito legal, assim, e você está treinando um caminho sensacional, eu acho, sendo muito sincero. muito obrigada, meu amor. Considerações finais suas aí, se você tiver algo a mais para falar que você achava que devia estar falando. Acho que inclusive a gente vai ter que ter um tempo aí para digerir a conversa e depois ver o que a gente colaborou um na vida do outro, sabe? Enfim, Uhum. como é Nossa. que como é que a gente pode sair dessa conversa um pouco mais leve, melhor, Uhum. até mais companheiros, enfim, o que que a gente pode fazer aí de ações concretas também, sabe? Eu acho que conversar é muito bom, eu acho que expor a nossa realidade é muito boa,
eu acho que falar para as pessoas e comentar e conversar é interessante, mas eu gosto das coisas concretas, sabe? E eu claro. gosto de. Acho que eu vou gostar se a gente colocar esse vídeo da internet, e se ele bombar, e se o Átila comentar, e se a gente viralizar. Aham. Eu vou, eu vou gostar de saber, sabe, das pessoas, o que elas acharam, se outras pessoas de periferia, o que elas acharam, o que elas estão Uhum, fazendo, qual é a realidade delas dentro disso tudo, sabe? Como é que elas estão fazendo para viver. uhum, Então uhum. eu quero compreender, eu quero entender e, sei lá, colocar alguma coisa de concreto aí adiante. Perfeito, eu achei muito bacana, assim, Uhum. e te trazendo para cá, o que eu esperava era justamente isso, muito conteúdo, muita reflexão. Eu acho que esses processos são isso mesmo, assim, você está refletindo, tentar se colocar no lugar do outro, tentar entender a situação do outro, né? Eu acho que esse momento do Covid-19, dessas manifestações e dessa possibilidade de interiorização do vírus, né, que falam tanto, eles convidam muito para isso. Enfim, queria te agradecer aí por essa atenção e tamo junto. Obrigado mesmo, viu? Obrigada, Vitor. Foi ótimo conversar com você, mano. Foi ótimo. Saudade. Saudade, saudade. Porra. Quando a gente puder se ver, vai ser legal. Tomara que a gente possa se ver rapidamente. Tomara que tudo isso acabe logo. Valeu, pessoal. Obrigado. Fique em Tchau, casa. gente. Valeu. Quarentene. Valeu, Thaís. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada.